Muito bom dia para vocês, parceiros, amigos da Ingram. É uma grande satisfação para mim começar agora 2017 com os webinars de Azure novamente. Tem bastante novidade para vocês aqui, muita coisa legal, muita coisa que vocês já tinham visto no ano passado, mas agora melhoradas, facilitadas. Muita novidade para vocês e um novo formato de webinar, onde a gente vai interagir um pouco mais. As coisas vão ser apresentadas para vocês de uma forma um pouco mais dinâmica, e isso tem que se estender para fora desse webinar. Então, vocês vão ter muitos pontos de contato aqui dentro da Ingram, muitos pontos de interação para vocês absorverem melhor ainda tudo que vai ser apresentado aqui para vocês. Esse webinar está sendo gravado também, o áudio e vídeo desse webinar, para que isso seja disponibilizado depois para vocês no canal do YouTube, que eu vou deixar aqui também o link para vocês acessarem. Então vamos dar início ao webinar. 7 maneiras simples de proteger ambientes usando Azure. Esses webinars acontecem todas as sextas-feiras, os webinars de cloud. Nós conseguimos aí definir que toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, acontece um webinar com foco em cloud. E aí, até junho, mais ou menos, eu vou mostrar para vocês a agenda, nós teremos intercalando webinars que falam de Azure. Então, para vocês que estão ligados aí em soluções Azure, que querem conhecer um pouco mais, que querem começar a trabalhar com solução de cloud, principalmente com foco em Azure, convido vocês a participarem desses webinars. E hoje o foco é em 7 maneiras simples de proteger ambientes usando Azure. A gente vai fazer um bate-papo inicial aqui para tirar alguns mitos sobre cloud, mas aí alguns mitos atualizados, não são aqueles mitos que a gente já conhece, que falam que cloud não é seguro, que cloud depende da internet, todos aqueles mitos que a gente já ouve desde quando a gente fala de cloud. Esses mitos foram superados, isso não existe mais, ou existe muito pouco, mas existem muitos argumentos que a própria Microsoft ensina a usar, a IBM ensina a usar, argumentos para ajudar a convencer a venda de cloud, para rebater exatamente esses mitos. Porém, esses mitos foram atualizados, e alguns deles de pessoas que já compraram a ideia de cloud, seus clientes já compraram a ideia de cloud, mas compraram uma ideia errada de cloud. E isso pode fazer com que não só não aconteça a venda de cloud, mas também essa venda aconteça da maneira errada, de uma maneira que não traz de fato os benefícios que ele está esperando. Então, a chance de se frustrar na venda de cloud pode ser grande quando a expectativa é frustrada. Então eu vou falar um pouquinho desses mitos e como é que são esses mitos atualizados agora. E aí a gente vai entender como é que a gente usa a cloud agora como uma ferramenta e não como um fim. Então a venda de cloud não acontece pela venda de cloud de fato, mas você precisa aprender a usar a cloud para fazer alguma coisa. Esse uso de cloud para um propósito é que traz valor, é que faz realmente aquele monte de promessas de cloud acontecer de fato. E eu vou trazer para vocês uma novidade de 2017, primeira mão, primeira vez que vocês vão ver aqui na Ingram, o Easy Azure 2.0. Quem já viu o Easy Azure antes, ele foi melhorado, ele foi ampliado e ele traz muita novidade para vocês, hein? Então, seguindo a agenda de cloud, a agenda de webinars com foco em Azure, hoje a gente vai falar sobre 7 maneiras simples de proteger ambiente, mas no dia 2 de junho, que é daqui 2 semanas, a gente fala sobre como vender serviços usando Azure. Então, eu quero convidar vocês, porque são webinars complementares, e como vender serviços usando Azure, principalmente para você que ainda não tem, de fato, uma prestação de serviços em cloud, então você quer começar a vender cloud e também embarcar serviço nisso, tem muita ferramenta para você trabalhar, eu vou mostrar tudo isso na próxima semana. Depois a gente vai falar 2 webinars seguidos sobre como expandir a TI usando Azure. Então, como você aumenta um data center, file server, database, um web server, um ambiente Linux, como é que você aumenta tudo isso usando Azure. E no dia 21 de julho, o último webinar de Azure, a gente vai fazer uma sessão aberta, com áudio aberto para todo mundo. A gente vai fazer simulação de cenários de venda. Então, a gente vai pegar casos reais
logicamente omitindo o nome de cliente, omitindo o nome de parceiro, mas casos reais. Eu vou mostrar para vocês como é que faz uma proposta, qual é o discurso para convencimento de venda, como é que se monta uma POC, como é que se monta precificação para margem, para esse tipo de trabalho. Então é um webinar exclusivo para parceiros, onde vocês vão aprender com base em cenários reais, como é que a gente faz proposta, como é que a gente trabalha, como que vende, com base até nos problemas que o cliente pode ter, o que você pode oferecer em cloud. Eu quero deixar para vocês aqui o canal do YouTube. Esse é o link onde estão todos esses webinars, todos os treinamentos, não só de Azure, mas de qualquer coisa de cloud que foi executado como um webinar aqui. Então, se você acessar youtube.com/c/imcloudbrasil, você vai ter acesso a todo esse conteúdo, inclusive esse webinar que está sendo gravado hoje. E eu quero também deixar o meu LinkedIn pessoal, porque algum conteúdo diferenciado eu tenho divulgado por lá. Eu não sei quantos de vocês já seguem. Mauro Pimentel Oficial, mas não porque eu sou famoso, sim porque tem alguém lá que usou meu nome já registrou, então não consegui usar Mauro Pimentel. Mas acompanhem no LinkedIn para vocês verem algumas coisas, matérias, algumas publicações que eu faço relacionado a alguma novidade de cloud ou alguma coisa relacionada principalmente aos nossos webinars aqui, algum complemento. E eu gostaria muito da ajuda de vocês para melhorar esses webinars. Então, eu estou deixando esse link aqui, vocês podem acessar durante o webinar, no final do webinar, a qualquer momento. É uma pesquisa bem simples, com 6 perguntinhas, para você dar a sua opinião sobre como foi esse webinar, o que você gostaria de ver, compartilhar a sua experiência e quiser doar $100 para a gente. Estou brincando, gente. Doação de 5 minutinhos para você conseguir melhorar, me ajudar a melhorar o webinar para vocês. Então, acessem esse link pt.surveymonkey.com/r/esse código que está aí. Você vai ter acesso a essa pesquisa que vai ser base para a melhoria dos próximos webinars. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses mitos. Quais são os novos mitos agora? Porque falar que migrar para a cloud economiza energia é passado. Falar que migrar para a cloud não é seguro é passado. Falar que migrar para a cloud é difícil é passado. Então, quais são os novos mitos? O primeiro que está morrendo é você falar que levar servidor para a cloud é mais barato, que vai economizar energia, que não vai usar ar-condicionado, blá blá blá. Essa conversinha de venda de cloud já passou há muito tempo e quem já experimentou cloud, a migração para cloud de fato, constatou que, claro, subjetivamente existe uma economia de energia, existe redução de liberação de espaço, mas isso é muito pequeno perto do que realmente cloud pode fazer. E esse talvez seja um dos menores fatores de custo-benefício da cloud. Até porque quando você migra um servidor para a cloud, você não vai deixar de pagar a conta de energia, o ar-condicionado já foi comprado, talvez você desligue, mas ele vai continuar sendo consumido, já está comprado, a infraestrutura continua existindo, você pode liberar o espaço, mas o espaço continua lá. Então, de certa forma, essa economia que era apresentada como argumento de venda é um mito. Isso não existe mais. Isso não é mais um bom argumento de vendas. Porém, um bom argumento de vendas é levar serviços para a cloud é mais eficiente e possibilita o custo-benefício. Ou seja, se você simplesmente basear a sua migração para a cloud em pegar um servidor e copiar esse servidor para dentro da cloud com a mesma configuração de memória, disco e processador, você corre um risco enorme de tomar um não na cara na hora que você apresentar essa proposta. Quantos de vocês já não fizeram exatamente esse cenário e até constataram que fica mais caro, não é? Eu recebo muitos pedidos de ajuda para montar orçamentos, propostas com base em hardware, com base em configurações de hardware, ou seja, eu estou vendendo um servidor para o meu cliente, um servidor lá, Dell, configuradinho, bonitinho, e eu quero uma opção em cloud. Qual a opção em cloud? Pega esse servidor e cota exatamente como ele é. Isso nunca vai ser atrativo para cliente. A menos que o cliente não tenha o dinheiro para fazer um investimento em um servidor e provisoriamente ele queira usar um pouquinho de servidor em cloud, você está quebrando um galho com cloud, você não está de fato migrando esse cliente para cloud. Mas quando você muda o ponto de vista e fala de serviços para cloud, você levar
cargas de trabalho para cloud, aí a coisa fica muito melhor. Querem um exemplo? O que eu preciso para manter um serviço de e-mail em casa? Eu preciso de um servidor Exchange, por exemplo. Talvez eu precise de aumento da minha storage. Preciso de servidor para cluster, para réplica. Preciso de toda a tecnologia para backup, LTO, software de backup, tudo isso. Preciso de uma boa configuração de firewall para proteger tudo isso se eu quiser que meus usuários acessem de fora da empresa. E preciso de licenciamento. E aí esse monte de cifrão vermelho, para quem compra e vende licença, sabe do que eu estou falando. Converter para cloud é quando você chega com uma oferta tipo Exchange Online, onde você tem tudo isso embarcado em uma solução que é paga como serviço. E que se você colocar na ponta do lápis, cálculo, um do lado do outro, você vai chegar em um valor que mostra que cloud está sendo mais eficiente e melhor custo-benefício. Um outro exemplo é o próprio backup. Você vai fazer um backup de um servidor, você precisa do próprio backup server, de uma máquina dedicada para fazer backup. Você precisa de espaço de armazenamento, você precisa de toda uma tecnologia de LTO, se você quiser fazer um armazenamento em fita, fora algumas opções de, por exemplo, levar o backup para fora da empresa. Então, vamos contratar uma empresa que faz transporte com segurança de dados, que faz armazenamento, toda essa logística, e mais licença de novo, e mais tudo isso. Isso é muito diferente quando você oferece para o cliente simplesmente uma opção de backup direto em cloud, onde ele paga pelo volume armazenado ou o número de instâncias protegidas e ponto final. Como serviço, para de usar a qualquer hora, muda o tamanho do uso a qualquer hora, acompanha a evolução, mas de fato paga exatamente pelo que usa. Então esse tipo de oferta é que traz valor. Então derrubamos o mito de que vender cloud comparando infra com infra não é um bom argumento. Entender para que ele usa as coisas e oferecer serviços em cloud, aí sim você chega numa boa oferta para ele. Um outro mito que eu tenho ouvido falar muito é assim: ou é cloud, é tudo ou nada. Ou você migra tudo que você tem, ou você migra o servidor exatamente do jeito que ele está para cloud, ou não dá para você usar cloud. Mito também. Cloud nem sempre é para a própria cloud. Nem sempre, ou até iria além, quase nunca você vai migrar um ambiente inteiro para cloud. Pasmem aqueles que falam que o futuro é a migração de tudo para cloud. Eu concordo que a migração de tudo para cloud é o futuro, mas esse futuro não pode acontecer hoje, porque existe um ambiente local. Existem data centers locais que estão funcionando bem, mas que precisam de um aumento, precisam de um apoio. E nesse momento a cloud pode começar a fazer parte da vida do teu cliente como algo acessório. Então, por exemplo, a cloud pode ser usada para monitorar e gerenciar um ambiente local. Então está lá um data center cheio de conexões, cheio de servidores, storage, toda aquela complexidade de data center. Você pode ativar serviços de cloud de Azure, que podem, por exemplo, fazer um monitoramento e controle de fluxo de rede, que podem analisar a performance dos equipamentos, indicando qual equipamento está no gargalo, qual que está com sobra de capacidade, para onde pode se equilibrar. Serviços que monitoram saúde dos servidores, saúde de AD, saúde de segurança do AD. Imagina você ter uma ferramenta em cloud que faz análise de segurança, de brechas de segurança no seu AD. Saúde de um SQL Server, para você ter, por exemplo, medido em que momentos ele consome mais, em que momentos ele consome menos, ou até indicar para o cliente qual é a solução em cloud que vai ajudar ele. Então você tem tudo isso em cloud. Cloud pode proteger o local. Então você tem o data center lá dentro, mas você pode usar cloud para fazer controle de acesso ao seu data center, controle de senhas, controle de invasões. Quanto a gente tem ouvido falar de invasões hackers? Agora o assunto do momento é invasões hackers. Tudo isso você consegue proteger usando o cloud. Não migrando para cloud, mas usando o cloud num ambiente que já existe local. Inclusive alguns fabricantes que a gente conhece aí. Eu deixei algumas marcas aí embaixo, alguns de vocês podem ter muita afinidade até com alguns desses aí. Mas você pode usar cloud para vender antivírus. Você pode usar cloud para vender anti-malware. Ou usar soluções de cloud para embarcar nessa onda do momento que todo mundo está morrendo de preocupação com WannaCry, com ransomware. Que tal você ter uma solução sua de proteção que não seja
simplesmente copiar o que algum fabricante, o que uma Intel Security fala, o que uma Symantec fala, são essas ferramentas excelentes para proteção, mas você pode ter a sua proteção usando cloud, exclusiva, customizada para o teu cliente. É para isso que você pode usar cloud. E lógico, você pode usar cloud para expandir um data center. Então, crescer em recursos, crescer em espaço, e aí essa palavrinha que sempre aparece como um fator de cloud sem o upfront. É muito difícil para uma TI, para o cliente de vocês, e aí me confirmem se eu estiver errado ou não. É muito difícil quando ele percebe que ele precisa crescer o data center e que ele não tem verba para isso, não tem grana para isso. Ou ele vai ralar a tua margem até ele conseguir chegar no preço que seria quase custo, ou ele vai esperar que você sugira para ele uma solução imediatista que resolva esse problema de expansão, mas sem uma dor de investimento inicial. É terrível para alguém de negócios do cliente ouvir o seguinte: olha, já que você está sem dinheiro, já que estamos sem dinheiro para fazer investimento, que tal você comprar um equipamento que dure 5 anos, ou seja, gaste agora o valor todo para 5 anos em um equipamento agora. É excelente combinar isso. Imagina um gestor de negócio, um gestor financeiro ouvindo isso. Olha, você precisa resolver um problema agora, só que para resolver esse problema de agora você precisa me fazer investir por 5 anos, que é o tempo de duração de um equipamento. Quando você oferece cloud, você está fazendo ele pagar agora para resolver o problema de agora. E vai amanhã, o problema de amanhã vai ser pago amanhã e assim segue. Então você está evitando que ele faça upfront. E aí você me pergunta, pô, mas Azure é Azure, não é? Como assim? Azure tem máquina virtual, Azure tem storage, Azure tem backup e acabou. Eu entro lá no site e tem essa meia dúzia de coisas e é isso que tem. Isso é mito também. É errôneo a gente parar o estudo de cloud naquilo que aparece como primeira opção e falar, não, o que é cloud? Cloud é máquina virtual em nuvem. Não se limita a isso. Cloud é storage, não se limita a isso. E aí a Ingram ajuda você a entender por que isso é mito e eu quero anunciar para vocês a chegada do Easy Azure 2.0. Quem já trabalhou com Easy Azure sabe, mas eu quero fazer uma revisão rápida do que é o Easy Azure, para vocês entenderem o que eu vou mostrar aqui na sequência. O Easy Azure são seleções de serviços do Azure que possuem essas características. São serviços fáceis de entender, fácil de explicar e de vender, fácil de entregar e que permite que você coloque serviços de configuração ou serviços de manutenção. Então, num primeiro momento, a Ingram criou aí 6 pacotes, escolheu 6 produtos do Azure, testou, montou guias de como fazer, de como executar e disponibilizou para vocês começarem um assunto com o cliente. Essa ajuda aconteceu com a Ingram entregando um guia passo a passo de como configurar isso, a Ingram mostrando para vocês num vídeo tutorial como fazer a configuração de um backup, de um DR, de cada um dos 6 pacotes, e além de apoiar vocês nisso. Só que agora chegou a hora da gente expandir isso, chegou o momento da gente trabalhar mais opções dentro do Azure. O que mais dá para fazer no Azure além de simplesmente fazer um backup, fazer um DR? Então eu tenho como proteger, gerenciar e expandir. Basicamente são esses 3 pilares. Hoje a gente vai bater um papo sobre proteger ambiente usando o Azure, mas no próximo webinar a gente vai falar sobre gerenciamento e monitoramento de ambiente usando o Azure, e no último webinar a gente vai falar sobre expansão de ambiente usando o Azure. Então vamos lá, vou dar para vocês 7 maneiras simples de proteger ambientes usando o Azure. Essas 7 maneiras são 7 pacotes dentro do Easy Azure. E depois no final eu vou explicar o que é esse pacote, o que vem nesse Easy Azure e quanto custa isso, como é que funciona isso. Mas lembrando, para quem já conheceu o Easy Azure, o Easy Azure são indicações e apoios gratuitos que a Ingram dá para você, exatamente para te ajudar a entender como vender cloud mais rápido, como fazer a cloud trabalhar para você. Então, o primeiro maneira de proteger o ambiente usando o Azure é o backup que a gente já conhece. Quantos de vocês consumiram já, os que começaram a transacionar cloud, começaram talvez usando backup simples? É uma solução em cloud do Azure, que você instala um agente local, ele faz o backup, leva toda a informação e armazena totalmente em cloud. Então evita investimento em unidade de fita, em espaço de armazenamento, servidores para backup.
o que eu estou trazendo para vocês de novidade. O backup está mais simples, ele está mais abrangente. E agora, uma segunda opção que a gente tem aqui é começar a trabalhar com Veritas. Isso mesmo, Veritas já tem os seus licenciamentos de backup em cloud liberados para trabalhar em conjunto com o Azure. Então, hoje você pode evoluir um pouco mais o serviço que você presta. Você vai conseguir agora ter um servidor de backup em cloud e você vai simplesmente oferecer para o seu cliente o serviço de backup, sem que ele tenha que fazer investimento em estrutura local. Ou seja, você consegue com o Azure entregar um ambiente que faz o próprio backup de fato, mas que faça uma gestão desse backup com uma ferramenta conhecida e difundida no mercado. Então, se o teu cliente já é usuário Veritas, já conhece Veritas ou gosta de Veritas, ou você gosta de trabalhar com Veritas, agora você pode trabalhar Veritas Azure em conjunto e entregar isso como uma solução sua. Com armazenamento em Azure, com armazenamento local, você define como vai ser isso. Uma terceira opção é Acronis. Acronis é uma outra solução de backup também em cloud, que pode até expandir, ela permite você fazer a gestão local, a gestão de dentro do Azure, para ambiente local, para notebook, para desktop, via internet, e pode ou não armazenar dentro do Azure. O importante disso é o seguinte, essas ofertas, mesmo que com brands, com marcas famosas, que respaldam a credibilidade da tecnologia utilizada, a entrega disso pode ser em um pacote seu. Então a ideia é que você, em vez de vender Veritas, em vez de vender Acronis, você fala, eu consigo entregar para você, cliente, uma solução de backup que protege o teu ambiente, que pode ser inclusive respaldada pela Veritas, que pode ser respaldada pela Acronis, mas de fato o que você está entregando? Uma tecnologia pronta que vai proteger o ambiente de backup do seu cliente, com serviços que você vai poder prestar, de gerenciamento, de configuração, de manutenção. A quarta opção aqui, a quarta maneira simples de proteger o ambiente é o Disaster Recovery. Muita gente já ouviu falar disso, isso estava no primeiro Easy Azure, mas muita gente vê isso com certa complexidade. Fala, não, manter um ambiente de Disaster Recovery é complexo, como que implanta isso? Isso não é tão simples. E eu digo que sim, é simples. Para quem não conhece o Disaster Recovery, é uma tecnologia que você tem dentro do Azure, que consegue criar uma réplica idêntica a um servidor local. Então, se você tem um servidor físico, se você tem um servidor virtual em VMware, em Hyper-V, seja o servidor Windows, Linux, ele consegue criar uma réplica idêntica dentro do Azure e fica sincronizando essa réplica a cada 15 segundos ou até em alguns casos uma réplica contínua. Se esse servidor local parar, um servidor dentro do Azure idêntico assume, sobe, fica de pé, fica online, e ele assume a posição do servidor que parou local. Ou seja, um servidor que vai ter o mesmo IP, que vai estar na mesma rede, funcionando do mesmo jeito, e o mais importante, ele vai estar sincronizado com o servidor que acabou de parar, ou seja, ele vai ter a última informação disponível antes dele parar. Então, com isso você consegue garantir que o ambiente do teu cliente não pare. E isso é tão simples de implementar quanto foi simples de explicar o que é. E aí muita gente pergunta, poxa, mas isso deve custar caro, ou como é que eu coto isso, como é que funciona isso? E aqui está com uma explicação bem simples. Quero proteger um servidor de 2 core, com 4 GB de RAM, um servidorzinho pequeno, com 300 GB de disco em uso, né? Se você quiser vender Disaster Recovery para o seu cliente, nessa situação que eu citei aqui, para esse servidor, funciona assim. Numa situação normal, esse servidor você vai pagar para ele ficar protegido $26, que é o valor do software de gestão, né, o agente de gestão de replicação, e mais R$37,44, que é o valor para você armazenar 300 GB em disco no Azure. Se for um servidor menor ou maior, tudo isso que mudar em tamanho mexe com o valor de armazenamento. Esse aqui é o teu custo para proteger um servidor e fazer todo esse trabalho de réplica, de configuração para assumir em caso de desastre, para monitoramento, se o servidor está funcionando, se está parado. Tudo isso, esse é o teu custo. Ou seja, você vendeu uma solução de Disaster Recovery para um cliente, se ele for fazer isso sem
a tua ajuda, ele vai fazer comprando um outro servidor, fazendo uma réplica de um outro servidor, tendo uma pessoa dedicada para ficar monitorando e fazendo backup, ou até comprar uma ferramenta cara para fazer o backup e a sincronização entre os dois servidores, sendo que você, com esse custo, de repente chega para o teu cliente e fala, olha, por $100 por mês, por servidor que você quiser proteger, eu protejo ele, eu cuido da replicação, eu cuido de sincronizar, eu cuido de avaliar se o servidor está funcionando ou não, e se tiver um desastre, eu cuido de fazer a virada da chave para que um servidor no Azure assuma. Então, esse servidor parou de funcionar, você entra em situação de emergência, onde um servidor do Azure, por 30 centavos de dólar por hora, ele fica online com as mesmas configurações do local, ou seja, 2 core, 4 GB de RAM, com o disco com os últimos 15 segundos atrás, ou seja, a última replicação que ele fez, já com Windows licenciado, já com tudo licenciado que estiver rodando ali dentro. Já coloquei nesse valor aqui, nessa estimativa aqui, valores de tráfego de dados, valores de VPN, ou seja, com 30 centavos por hora você consegue subir um servidor que vai substituir o desastre que aconteceu, a perda do servidor local, até que o servidor local volte a funcionar. E aí você volta à situação anterior, de replicação e de seguro. Então, um jeito bacana, simples de vender disaster recovery é o seguinte, você vende um seguro para o teu cliente, onde, no caso de um desastre, ele vai ter um valor hora para que toda a disponibilidade de cloud, o servidor idêntico em cloud, assuma até ele ter tempo de recuperar o servidor local e aí fazer o failback, que a gente chama, que é quando você volta o servidor antigo para a produção. E eu coloco o valor em hora porque geralmente uma situação de desastre dura 24 horas, 48 horas, o tempo de recuperação de um servidor. Se ele for fazer isso sozinho, sem você, imagina quanto tempo ele demora para conseguir um outro servidor para colocar no lugar desse. Imagina quanto tempo de dado ele pode perder ou quanto tempo parado o ambiente pode ter. Tem empresas, clientes de vocês que perdem milhares ou até milhões de reais a cada hora parada de serviço, de trabalho. Imaginem a empresa de vocês mesmas sem telefone ou sem acesso à internet, sem conectividade. Quanto dinheiro já é perdido para vocês que trabalham com o processo de venda. Imagine para o cliente que trabalha com a informação final ou com o produto final. Então você consegue vender essa quarta opção aqui. E o mais importante de tudo, esse é um pacote seu. Por que eu estou insistindo tanto em ser um pacote seu? Porque soluções de disaster recovery no mercado, tem várias. Softwares que fazem backup, tem vários. Enquanto você... É muito bom você poder comercializar tudo isso, vocês que são parceiros, mas a tendência disso, e aí podem me corrigir se eu estiver falando besteira, a tendência disso é cada vez mais concorrente, cada vez mais margem ralada, cada vez mais disputa por part number. Quando você cria um pacote seu, de continuidade, com uma estratégia sua, que primeiro é customizada para o cliente, e segundo, é uma coisa que só você consegue fazer, do jeito que você faz, com o carinho que você faz, com o cuidado que você faz, você torna um serviço exclusivo, e quando você tem um serviço exclusivo que o cliente precisa muito, você consegue aumentar o teu preço. Quinta maneira de proteger um ambiente de forma simples. One Password. Se você procurar isso dentro do Azure, você não vai achar. Não existe nada escrito One Password dentro do Azure. Porém, o que eu fiz aqui foi exatamente aquilo que é o desejo que vocês façam. Escolhi tecnologias do Azure que ajudam a proteger em relação a senhas e acessos e montei um pacote chamado One Password, que não existe em lugar nenhum, que dificilmente você vai ter alguém vendendo exatamente isso, porém você consegue customizar e criar o teu pacote. Então o que a gente tem no ambiente local é aquele soberano Active Directory que gerencia tudo, que controla todos os acessos, que tem todos os usuários e senhas, e do outro lado a gente tem cloud, outras clouds, começando a aparecer, começando a tornar realidade na vida do cliente. Então Salesforce, Office 365, Google Apps, Dropbox, esse monte de opções em cloud, de software em cloud, até aplicações do próprio cliente em cloud que começam a aparecer. A primeira coisa que você pode fazer para ajudar ele, e talvez ele já tenha esse problema, é que ele está com um monte de senha, talvez até diferente entre cada um dos aplicativos. Por mais que ele implemente DirSync,
sincronia de dispositivos, que ele importe e exporte senhas o tempo todo, e tente sincronizar todo esse ambiente, dificilmente ele vai conseguir chegar de forma rápida em alguma coisa que seja uma única senha para a pessoa, um único login talvez. Então a primeira coisa que você consegue fazer fácil com Azure é single sign-on para aplicações em cloud. Então, a primeira tecnologia que você pode implementar, e tudo isso que eu estou mostrando para vocês, são tecnologias que no Easy Azure a gente vai conseguir mostrar como isso é feito de forma fácil. Então quando eu digo que é fácil e está dentro do 7 maneiras simples, é porque eu estou dizendo que com poucos cliques, com pouco trabalho, você consegue pôr no ar uma solução que você pode entregar para o cliente como single sign-on. Então, o que você está provendo para o cliente? É máquina virtual? Não. É storage? Não. É backup? Não. Você está provendo uma solução de single sign-on. E ainda mais, se você quiser se o cliente quiser usar um celular, ou um telefone fixo, ou um e-mail, ou qualquer outra coisa para fazer controle de acesso, autenticar. Então, já que a gente está permitindo que o usuário consiga lá da casa dele acessar o Office 365, como é que a gente garante que é ele mesmo que está acessando, ou que ele deu essa senha para alguém, ou alguém roubou essa senha e está tentando acessar? Tem uma tecnologia, uma metodologia chamada autenticação multifator, que é uma coisa que ajuda muito na segurança, em alguns casos até é necessário, é exigido por alguns critérios e níveis de segurança, e às vezes os clientes estão perdidos em como implementar a autenticação multifator. Você tem em mãos aqui uma maneira simples, rápida, eficiente de implementar a autenticação multifator para single sign-on, que pode ser vendido por você como um pacote seu. Uma outra coisa que acontece no ambiente, além do soberano Active Directory, talvez o teu cliente tenha também um precioso file server, ou até mesmo um delicado banco de dados, aquele monte de servidor que exige segurança de acesso. E o que acontece é, você tem lá um usuário de TI que acessa 2 servidores, tem um outro que só pode acessar o banco de dados, você tem um outro que tem acesso a tudo, mas ele configurou em um servidor a senha de admin 1, 2, 3, 4, e aquela complexidade toda de senha, e de repente começa a ter empréstimo de senha, loga como admin nesse servidor, não, esse cara não tem permissão, mas ele loga com a senha do outro. O que acontece é que no final você não tem de fato como comprovar que você tem uma metodologia de acesso seguro aos seus servidores, principalmente em relação à senha. Uma saída simples para isso é usar uma ferramenta do Azure que permite o trabalho da seguinte maneira. O usuário faz uma requisição para o Azure, se identificando quem é ele, quem é o usuário e quais são as intenções de acesso. O que ele quer acessar, por que ele quer acessar, ou até qual horário eu fazer alguma agenda de acesso que ele vai ter esse servidor. O Azure vai identificar se esse usuário tem de fato as permissões de acesso que ele pediu ali. Ele vai gerar uma senha temporária e complexa de acesso, ou seja, implementando a segurança, nada de anotar senha em papel, nada de senha padronizada. O que eu tenho ouvido falar de senha padrão nos lugares é impressionante. Não, é senha padrão. Pode tentar que, se você nunca logou nesse servidor, talvez essa senha padrão sirva nesse servidor. Então, por que não gerar essa senha na hora do acesso, só para esse colaborador, só para esse usuário, e que funciona somente naqueles servidores autorizados. Então, mesmo que ele tente usar essa senha padrão gerada em outros servidores, ele não vai conseguir, porque quem está gerenciando isso é o Azure, e isso é temporário. Inclusive, se ele diz que vai fazer por somente hoje, ele vai fazer um acesso somente hoje, amanhã essa senha já não é a mesma, o acesso já mudou. E com isso você consegue monitorar o acesso. Tem um log de todo mundo que requisitou senha, quem usou senha, por quanto tempo usou a senha. Como seria difícil para o teu cliente fazer essa análise sem ter uma ferramenta dessa? Você tem essa ferramenta em mãos de forma simples, de forma fácil de implementar. E o mais importante, de novo, é um pacote seu. Então você vai chamar do teu EasyEO, que você controla do jeito que você precisar. E você vende isso da maneira que o cliente quer ouvir. Sexta opção aqui, Trend Micro. Vocês que já transacionaram Trend Micro ou que conhecem a marca, mas nunca tiveram a oportunidade de transacionar a venda de Trend, ela está disponível agora também em cloud, na Ingram Micro Cloud, e, mais interessante, ela faz parte desses pacotes de Azure, ou seja, você consegue fazer um casamento entre
Licenciamento Trend Micro, ou a eficiência da ferramenta, que já é conhecida pelo mercado, que é liderança em mercado, em um ambiente seu, em uma solução, de novo, sua. Então não é a Trend Micro que está protegendo os teus clientes, não é a Trend Micro que é dona do teu cliente. Não, você é dona do cliente, você cuida do teu cliente, você protege o desktop, você protege o servidor, você é que traz e cuida de hardware para isso, mas o que você está fazendo nada mais é do que utilizar o poder que tem os fabricantes, Trend Micro e Microsoft, para criar uma solução onde você é o ponto focal, você é aquele que provê a solução. Eu não vou me estender muito, mas também está disponível aqui Symantec para cloud. Então, se por acaso a mesma solução, o mesmo ambiente, você tem a intenção de ver isso em Symantec, ou o teu cliente tem um desejo de Symantec, você volta a seu foco e você consegue prover multimarcas. Então, tudo aquilo que começar a ficar disponível em cloud vai fazer parte do teu portfólio. Então, no momento em que a Ingram começar a disponibilizar Intel, McAfee em cloud, vai ser mais uma solução que você vai poder incorporar. Ou seja, você continua sendo o provedor da solução e você tem uma paleta de ferramentas de fabricantes fortes, conhecidos de mercado, que você embarca eles na tua solução para o cliente final. Então foram aí 7 soluções simples. E antes de chegar e concluir o webinar mostrando por que elas são simples, eu quero explicar por que eu falei tanto de por que tanto de você ser o ponto focal. Tem muito parceiro ainda que está se questionando essas perguntas que eu estou colocando aqui na tela. Estão limitados à venda de part number, estão sujeitos a uma concorrência sangrenta por isso, estão limitados a serem conhecidos pelos vendedores de licença ou os vendedores de lata, e lógico que isso cai em margem ralada. Então, todos vocês que se identificam com alguma dessas perguntas aqui, talvez o que vocês precisam, talvez não, com certeza, cloud pode te ajudar nesse ponto, em você se vender como um gestor de serviço. Então o licenciamento, as ferramentas, os fabricantes passam a ser ferramentas para que você se venda como o gestor, mesmo que não seja você quem faça todo o serviço. Então é nesse ponto que entra a cloud. Cloud pode fazer boa parte do serviço, pode te capacitar a fazer o serviço, e você pode assumir isso como um produto seu, como uma solução sua. E aí você me pergunta, mas Mauro, eu nunca fiz isso, ou eu nem sei por onde começar, ou eu imagino que isso deve ser caro e eu só sei trabalhar com part numbers, então já vê aí para mim um desconto. Já ouvi muito de gente que antes mesmo de receber uma proposta de cloud já pergunta como é que funciona a política de desconto. A partir do momento que você é o centro, em que você provê a solução, não existe nada no mercado que pode ser comparado a você. Então você não precisa trabalhar com desconto. O teu preço passa a ser um preço legítimo. Você consegue trabalhar com um preço que é legítimo. Não dá para você fazer um baita de um trabalho no cliente, desenvolver o cliente, fazer tudo isso e no final, talvez de repente você perdeu o negócio porque alguém deu 0,1% de desconto, não é? Então, as perguntas começaram a mudar. Eu preciso participar mais da vida do meu cliente, eu preciso fazer coisas mais inteligentes, ter um pouco mais de valor para o meu cliente. E ponto maior aqui, eu preciso de mais de margem. Me corrijam se eu estiver falando errado, mas talvez essa seja a preocupação que ronda a cabeça de muitos de vocês aí, principalmente daqueles que estão gerindo a empresa, estão gerindo vocês, em relação à margem. Cada vez mais o mercado está concorrido e cada vez mais a margem. Como que a Ingram vai te ajudar nisso? Eu mostrei aqui 7 opções para você, opções simples para você criar o seu produto. Então, primeiro ponto, você aprende a fazer, aprende a cotar e aprende a vender. Então, eu queria mostrar para vocês aqui como é que funciona essa documentação. A gente faz isso através de investigação. Então, você recebe, por exemplo, um guia para cada um desses produtos aqui. Que tipo de pergunta você tem que fazer para chegar no cliente a um interesse? Então, eu estou mostrando aqui um guia com perguntas para o Disaster Recovery, mas para cada uma das tecnologias que eu mostrei existem perguntas. Qual o objetivo dessas perguntas?
gerar no cliente de vocês um interesse em saber o que você tem para resolver. Então perguntas, por exemplo, como é que você faz se você tiver uma senha que não é tão segura e que está sendo compartilhada entre os seus funcionários e que pode fazer com que alguém acesse indevidamente um servidor? Ou como é que você faz para manter sincronizadas as senhas de todas as coisas em cloud que você tem? Ou como é que você faz para manter o backup da sua empresa fora da empresa? Então são perguntas que você vai fazer o teu cliente chegar numa sinuca, num canto, e falar, poxa, realmente eu preciso refletir que realmente precisa de uma solução. Então esse é o primeiro passo. Os webinars que a gente está fazendo aqui é exatamente para que você saiba o que existe, que você receba esse material, receba essa informação e que você já saiba que tipo de pergunta você pode fazer para o teu cliente para começar a levantar negócio. Então mesmo que você não seja um expert em cloud, que você nunca tenha implementado essas ferramentas, as perguntas que levam à venda já estão postas aqui para você entender como chegar nesse cliente. E num primeiro momento pode ser que você precise de um apoio para o desenvolvimento de cada uma dessas oportunidades. Então, qualquer coisa que você trouxer para a Ingram, a gente vai trabalhar nisso e vai te explicar como é que você encaixa uma oferta Easy Azure ou como é que você cria uma oferta sua que atenda a essa pequena necessidade que você gerou no cliente. Então você para de ser simplesmente aquele cara que o cliente sai correndo quando está com uma emergência e passa a ser o cara que mostra para o cliente onde ele está, onde ele tem problemas. Então você cria a demanda e para de não só virar uma pessoa que responde a demandas. E aí, ok, vamos lá, Mauro, vendi a ideia, o cliente quer um negócio. E agora? A Ingram vai te mostrar como que faz. Então, para cada um dos pacotes, você vai receber, vamos supor que você fez a venda de um disaster recovery. Mauro, fiz a venda, convenci o cliente, mostrei o que era legal, fiz as perguntas, ele gostou, dei uma ideia de preço, ele gostou, porque a gente fez uma cotação, e agora? Ele quer comprar. Então, a Ingram vai entregar para você um guia, mostrando primeiro uma visão geral do que é, mas principalmente tela por tela, como tem que ser feito, como é que você configura isso. Ou seja, mesmo que você nunca tenha implementado, mesmo que você não seja um expert, você tem aqui nas mãos um guia passo a passo de como fazer. E se você é um cara preguiçoso, que nem eu, que não vai ler tudo isso aqui, a Ingram também preparou uma ajuda para vocês, que é um vídeo tutorial. Então cada um dos guias aqui também tem o correspondente em vídeo tutorial, que é esse que eu estou mostrando para vocês aqui, que é exatamente mostrando como fazer. É a execução do script. Então se você não quiser nem ler, se o teu time técnico não quiser nem ler, ele assiste aqui o vídeo. Todos os vídeos têm menos de 10 minutos, mostrando como faz. Então dá para você fazer um laboratório dentro da empresa, ver isso funcionando, fazer um laboratório para o cliente, e você passa a implementar isso. E aí você pode cobrar pelo serviço de implementação, não só pela disputa de part number de venda. Claro que ainda antes do script do vídeo, nas primeiras implementações a Ingram vai estar com você para fazer um a um. Então é a primeira vez que eu vou fazer o OnePassword, é a primeira vez que eu vou fazer um Veritas. Me ajuda, a Ingram vai te ajudar no processo de desenho de proposta e no processo de compreender como é feita a implementação. E aí depois você vai querer crescer, você vai começar a vender isso, vai começar a querer crescer com isso. Quais são os próximos passos dessa venda? Quais são os próximos passos de adoção de venda de cloud? A Ingram também vai te ajudar nessa sequência evolutiva. Então quando você começar a vender os primeiros projetos de cloud usando o Easy Azure, por exemplo, a gente vai indicar algumas coisas de cross-selling. Então eu estava mostrando exatamente esse documento aqui, que é um dos documentos que você recebe, que mostram, por exemplo, para cada tipo de venda, que tipo de oferta você pode fazer relacionada com Azure. Então, se eu vendo servidores, se eu já vendo equipamentos de rede, o que eu posso oferecer em relação à rede, se eu vendo software, se eu vendo Windows Server ou vendo SQL Server, o que eu posso oferecer, ou até mesmo para outros softwares, se eu vendo Oracle, se eu vendo Red Hat, que tipo de oferta eu posso fazer usando o Easy Azure. E também o upselling. Então, quais são as ofertas que eu consigo oferecer agora no começo, mais simples, e para onde eu posso evoluir cada uma delas. Então, eu posso começar, no caso aqui, com um EasyDR simples, e depois eu posso levar o cliente a evoluir para usar o EasyDR também para ambientes virtualizados. Eu posso usar uma simples proteção de antivírus ou proteção de servidores, e depois eu evoluo para uma tecnologia de unificação de senhas, de cofre de senhas, que foi o que um dos passos que a gente viu aqui.
exatamente para que você tenha também um caminho de crescimento dentro desse cliente. O próximo passo é você criar o seu próprio combo. Então, como eu falei várias vezes aqui, a Ingra te dá o apoio para você começar com os primeiros pacotes, ter alguns insights do que você pode oferecer, mas a intenção final é que você crie o seu próprio combo, que você possa fazer os seus próprios pacotes. Então esse é o próximo passo. E aí, de fato, você consegue começar a abandonar a vida da luta pela margem, de disputa por preço, e passa sim, de verdade, a ser chamado de provedor de soluções de cloud, do jeito certo. Não simplesmente repassando aquilo que o fabricante traz para vocês, mas criando alguma coisa que é exclusiva, alguma coisa que é valiosa para o teu cliente. Aqui está um incentivo da Microsoft, não sei quantos de vocês receberam isso por e-mail, mas existe uma campanha que está incentivando muito o uso do CSP, então eu também estou encaminhando aqui no e-mail isso para vocês darem uma olhada em relação a esse Power Up. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem evoluir qualquer um dos pontos, eu vou deixar meu contato aqui no final, mas eu queria trazer para vocês, para quem não conhece ainda, Juliana Andreatta é a nossa gerente de Insight Sales, focada em Azure. Então toda necessidade comercial, análise de propostas, materiais, dúvidas que vocês tiverem do ponto de vista comercial, podem envolver a Juliana, tá aí o e-mail dela, o Skype dela e o telefone dela também. Ela vai ser o teu ponto focal aqui dentro, para todas as dúvidas que você tiver no desenvolvimento de oportunidades, das primeiras oportunidades de Azure, como é que funciona o Easy Azure, onde consegue material, onde consegue informações. Muita coisa está disponível lá no nosso marketplace, que é o ingramicrocloud.com.br. Acesse lá e conheça um pouquinho do que tem já disponível para você utilizar. E eu te vejo no próximo webinar, então, conforme a nossa agenda, todas as sextas-feiras, às 11 horas, nós temos webinars voltados em cloud. E comigo vocês vão se encontrar daqui 2 semanas no próximo webinar de Azure, onde a gente vai falar sobre segurança. Até o próximo webinar, um grande abraço.